ele vai estar trazendo a palavra de Deus para nós esta noite. Quantos querem ouvir a palavra? Eu quero que a esposa dele fique aqui do lado. Filma aí para aparecer o casal. Porque quando um DVD, um testemunho já aparece casal, já é um cartão de visita. É verdade? Família é família, né, pastor? Família é família. Quando qualquer pastor, qualquer irmão, qualquer membro ouvir o testemunho dele, já vai ver que ele tem uma esposa, vai ver que ele tem um pastor, ele tem um endereço, que ele não é nenhum aventureiro, porque tem muitos aventureiros por aí. Eu até aconselho que os irmãos tenham cuidado com os aventureiros. Mas o nosso irmão está firme aqui conosco. Casou aqui na igreja, está firme. E tem o nosso aval, tem o nosso apoio. Tem o apoio da igreja, né? Glória a Deus. Então, estendam as mãos aqui para frente, nós vamos orar. Pai Celestial, em nome de Jesus, aqui está o teu filho. E agora, Senhor, vai trazer aqui o seu testemunho, vai trazer uma palavra do teu coração ao nosso coração. Porém, prepara, Senhor, os corações, os nossos corações, para recebermos, para entendermos e para guardarmos a tua bendita, santa e infalível palavra nesta noite. Nós repreendemos agora toda e qualquer ingerência das trevas neste lugar ao redor. Pedimos, Senhor, que haja uma intervenção gloriosa do teu Espírito, que a tua unção, que a tua virtude esteja disponível. Em nome de Jesus Cristo, Pai, faça ele se lembrar da inspiração necessária. Tudo para a glória e honra do teu santo nome. Amém. Aplauda o nome do Senhor. Glória a Deus. A paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Bendito seja o nome daquele que vive e que reina para todo sempre. Antes de tudo, eu quero deixar aqui expressar a minha gratidão por todos os irmãos que vieram nesta noite e acreditam no ministério que o Senhor tem na nossa vida. Eu louvo a Deus pela sua vida. Quero agradecer pela minha mãe, pela minha família que aqui está, aleluia, oraram muito por mim e hoje não poderiam ficar de fora e fazer parte, aleluia, do bolo, fazer parte. Quero agradecer também a minha esposa Nelivânia por acreditar em mim, não, eu sempre digo, por acreditar no poder que Deus tem para transformar as vidas. Porque ela casou comigo acreditando que Deus podia fazer na minha vida. Quero agradecer ao pastor Josével Martins por nos acolher nesse ministério, por nos dar um aval, por acreditar, como ele falou, né? Nós somos pastoreados, temos um pastor, temos a igreja, para a glória de Deus, fazemos parte da membresia da igreja, e tudo isso é para a honra e glória do Senhor. Aleluia. Então eu fico feliz com as palavras do pastor ao me apresentar. Que o Senhor abençoe toda a sua família, em nome de Jesus. Amém? Amém. Queridos, o Senhor colocou um projeto no meu coração, e esse projeto foi gravar esse DVD. E no primeiro instante eu pensei em gravar uma mensagem, mas o Espírito Santo, falou no meu coração quando eu estava orando e disse: olha, filho, não há mais tempo. Há muitos jovens morrendo nesta cidade e em todo o Brasil, porque não conhecem a palavra, porque não tiveram a oportunidade de ouvir falar do meu nome, e eu tenho cuidado de você. Então, fale sobre o que eu tenho feito na tua vida.
ser minha história, mas o Senhor me inquietou, e eu disse: então, eu vou obedecer a tua voz, e eu creio que aquele que mandou é fiel para sustentar. Aleluia! Queridos, eu quero que você abra sua Bíblia no livro de Provérbios, capítulo 16 e versículo 25. Você pode dar glória, falar em línguas estranhas. Está sendo gravado, mas é um culto de adoração ao Senhor. Quem vai brilhar nesta noite aqui é Ele. É Ele. Aleluia. Quantos encontraram? Também agradeço a presença do pastor Regiano, dos diáconos que gentilmente vieram aqui. Esses homens eu convidei, irmão, porque eles abriram as portas das suas igrejas para que eu fosse ministrar. Também acreditaram no projeto de Deus e por isso nós estamos aqui. Que Deus abençoe a vida dos pastores e dos diáconos que aqui estão. Amém? Encontraram? Vamos ler. Há caminho que parece direito ao homem, mas o seu fim são os caminhos da morte. Vou ler mais uma vez. Há caminho que parece direito ao homem, mas o seu fim são os caminhos da morte. Para quem não me conhece e está aqui me vendo pela primeira vez, meu nome é Valmer Lando. Quando eu tinha 10 anos de idade, eu perdi o meu pai. Fiquei sem pai, fui criado pela minha mãe. Graças a Deus a minha mãe fez de tudo, trabalhou para que eu continuasse estudando. E eu fui crescendo, me envolvendo com esportes. Muito cedo eu comecei a trabalhar. Com 16 anos de idade eu já era professor aqui na cidade de Russas, professor na ABB de natação e hidroginástica. E o tempo foi passando e eu fui ficando conhecido, praticava um esporte que hoje não tem mais, mas tinha a ginástica olímpica. E esse esporte, assim, como era esporte muito conhecido, né, e humanamente eu fazia muito bem esse esporte, então as pessoas aqui me conheciam, né, porque eu fazia algumas acrobacias e muitas vezes eu ia para alguma apresentação e pessoas, irmãos, ficavam de pé para aplaudir na hora que eu estava saltando. E aquilo ali para mim parecia que eu tinha tudo na vida, parecia que estava tudo bem na minha vida. Por isso o Senhor ministrou esse versículo no meu coração. Eu fui crescendo, me envolvendo no esporte. Quando eu tinha uns 17, comecei a conhecer a bebida, mas não bebia exageradamente, mas comecei aos pouquinhos, bebendo só uma festa, outra não. Depois estava bebendo de 15 em 15 dias. E quando eu olhei, todo final de semana eu estava lá bebendo nas farras. Consegui ingressar no curso de faculdade de educação física. Então para mim estava tudo bem, porque eu não fazia mal a ninguém, porque eu nunca desejei o mal a ninguém, ganhava o meu dinheiro, tinha dinheiro no bolso para ir para a festa, para curtir, para namorar. Mas a Bíblia diz que um abismo puxa outro abismo. Mas eu não sabia disso e continuei tendo aquela vida sem conhecer a Deus. E um dia eu fui para uma festa, e nessa festa eu recebi um convite de uma pessoa que disse: olha, vamos ali a um lugar. E quando eu cheguei nesse lugar, eles estavam fazendo uso de uma droga, e eu estava já muito embriagado, muito bêbado. E eu fiquei curioso, pastor, para conhecer aquela droga. E para você ter uma ideia, a droga é tão ruim que as pessoas que estavam usando disseram assim: rapaz, se eu fosse você, não experimentava não. Eles mesmos disseram, mas eu me embriagado, bêbado, e disse: olha, eu quero experimentar. E experimentei. Conheci o crack. E aí, a
minha vida começou a mudar. Quando eu comecei a usar, eu pensava: essa droga aí só domina quem não tem o que fazer. Essa droga só domina quem não tem tempo. Eu trabalho, tenho uma mente boa, faço faculdade. Irmão, deixa eu dizer uma coisa para você: o craque não respeita nível social, o craque não respeita nível intelectual. Quando ele entra para destruir. Mas eu louvo a Deus que eu conheci Jesus. E quando eu comecei a usar essa droga, foi se aprofundando. Ela trabalha diferente, irmãos. Tem pessoas que se viciam imediatamente. Eu passei muito tempo sem ninguém saber que eu usava. Minha mãe não sabia, minha família não sabia, porque eu usava só pela madrugada. Chegava em casa, minha mãe pensava que eu estava na festa, e eu lá. Só que o negócio foi se aprofundando, foi piorando. E eu fui querendo usar final de semana, fui querendo usar final de semana. Aí eu trabalhava no estado e na prefeitura. Aí entrei de férias. Quando eu entrei de férias, recebi uma bolada de dinheiro e fui para esse lugar que eu conheci o crack. Quando eu cheguei lá, irmão, com muito dinheiro, todo mundo batendo nas minhas costas: esse é o cara, meu amigo. Professores me chamavam de professor, porque eles sabiam que isso aguçava o meu ego. Olha, o professor chegou: Abraão, pegue, tome, é sua, pode usar à vontade. Porque quando eu comecei, eu gastei muito dinheiro. Eu gastei dinheiro, irmãos, de comprar um carro. Nesse período que esse mês de férias que eu passei. E aí, irmãos, quando terminou as férias, vou voltar a trabalhar. Aí quem viu, irmão, que eu consegui trabalhar, eu estava no trabalho pensando na droga. Estava no trabalho pensando na droga. E comecei a faltar no trabalho. Comecei a deixar. E as pessoas perceberam logo. Por quê? Porque eu bebia final de semana, mas eu tinha responsabilidade. Não faltava o trabalho, as pessoas me conheciam, não é? E aí elas foram logo achando que tem algo errado, porque não é de faltar trabalho. E quando eu me deparei, irmãos, eu já estava no fundo do poço. Larguei emprego, larguei vida social, larguei tudo e passei a ter uma vida de casa para a Vila São José, da Vila São José para casa, de dia e de noite, atrás de consumir a droga a qual eu me viciei. E aí as pessoas, por eu ser conhecido, logo se espalhou na cidade. As portas de emprego se fecharam. As pessoas, quando eu passava, baixavam a cabeça. Aquelas que eram meus amigos de farra, de bebedice, eles, quando eu chegava no canto, eles saíam da mesa, outros baixavam a cabeça, porque eu não era mais aquele Valberlando que tinha o dinheiro no bolso e pagava a cerveja para ele. Eu estava lá, mas a sociedade sabia aquilo que eu estava fazendo, e eu perdi o valor, porque o homem que está no mundo só tem valor para o mundo. Mas deixa eu dizer uma coisa para você: ei, Deus dá valor àquilo que o mundo não dá. Aí por eu começar a ser desprezado, aí era que eu ia para lá. E comecei e fiquei, irmão, totalmente viciado, cara. Eu passava 3 dias fora de casa. 3 dias, irmãos, você acredita, fora de casa. Mas eu ainda tinha um transporte. Só que teve uma vez que eu fui para usar esta droga, passei uma semana, e quando eu voltei para casa, voltei de pé, sujo, com fome e de cabeça baixa. Porque a Bíblia diz que o ladrão não veio somente para matar, roubar e destruir. E a minha vida começou, irmão, a virar um inferno. Eu não tinha mais paz,
E eu comecei a fazer coisas que eu não fazia. Eu cheguei em casa uma vez e com muita vontade de usar droga. A minha mãe está aqui. Olhei para o bujão e eu disse: vou vender esse bujão. E a minha mãe disse: olha, não faça isso, meu filho, não faça isso. E eu, tão dominado pela droga que eu fiquei cego, peguei o fogão, coloquei na bicicleta mais um parceiro, levei o fogão e fumei todinho de crack. Teve uma vez, irmãos, que a minha mãe viajou e eu sempre tive as minhas coisas. Quando eu trabalhava, comprei som, guarda-roupa, as coisas básicas de um jovem gosta, de um carro. E eu cheguei um dia lá com o caminhão, com um traficante, parei o caminhão lá, pastor, abri a porta e disse: bota tudo em cima. Levaram tudo. Aí chegaram para minha mãe e disseram assim: desista, vai embora, deixa o seu filho só. Aí a minha mãe disse assim: não, ele levou tudo, porque Deus vai dar tudo novo. Então, pense numa mulher de fé. Pense numa mulher de fé. Desista, ele não tem mais jeito. E a coisa foi se aprofundando. Foi se aprofundando, se aprofundando. Aleluia. Oh, brincando a massa. E chegou o tempo, irmão, que eu não tinha mais dinheiro para nada. Já tinha vendido tudo. E aí comecei a passar mais tempo lá, a mendigar, correr aqui e acolá, para usar o pé do crack. E um dia eu estava usando crack com umas moças de madrugada. Nós estávamos usando na rua, mas como era grande a quantidade de crack, nós dizemos: vamos pular esse muro aí, que era o muro do prostíbulo que tem ali, vamos para dentro de quarto e vamos usar. Só que eu estava bêbado e drogado, muito bêbado. Quando as moças pularam o muro, que eu fui pular, ficou uma atrás de mim. Eu, muito embriagado, fui subir, não consegui. A moça tentou me empurrar. Eu virei, caí no muro. Quando eu caí, estava cheio de garrafa de cerveja. Caí de cara, rasguei todo o meu rosto. E para Deus eu acho que para dizer assim: ó, era para ser o teu dia, deixou um buraco bem aqui, ó, pequenininho, só para me avisar. Poderia ter sido hoje. E naquele dia, irmão, eu todo ensanguentado, fedendo a sangue, porque sangue fede, com vergonha de passar no meio da rua, mas os amigos tinham ido embora, ninguém ia me deixar em casa e eu tinha que voltar para casa. Voltei de cabeça baixa e as pessoas olhando quem era ele. Olha, lembra, era aquele professor de capoeira, era aquele professor de educação física. E eu de cabeça baixa, eu vim andando. Uma hora eu parei. Olhei para o céu e eu disse: Senhor, se tu realmente existe, eu quero dizer para ti que eu não aguento mais esta vida. Eu não aguento mais. Aí fui para casa, continuei andando. Quando cheguei em casa, tinha um evangelista que sempre ia lá em casa me convidar para ir para a igreja. E quando eu não usava droga, tinha dinheiro no bolso e farreava, eu dizia: não, qualquer dia eu vou. Mas nesse dia, irmão, eu estava precisando. Nesse dia o negócio estava ruim. Eu pensei que eu ia morrer. Ele foi lá em casa e disse: vamos para a igreja hoje? Eu disse: vamos. E eu fiquei lá, a minha carne querendo voltar para usar droga. Mesmo, irmão, todo rasgado, ensanguentado, eu queria voltar. Porque a Bíblia diz que naquilo que o homem é vencido, torna-se escravo. Eu não era mais livre, eu era escravo da droga. Mas a Bíblia também diz que o Filho de Deus, para isso veio, para desfazer
as obras do diabo. Que era aquele, eu navegarei. Eu não sei porque eu gostava daquele hino, pastor. E eu fui para a igreja, todo rasgado, sem roupa, para a igreja. O pastor foi me buscar. E quando eu entro na igreja, o louvor que estava tocando era, eu navegarei. Não aceitei Jesus. E aquele homem começou a cuidar de mim. Quando era final de semana, ligava para mim e dizia, olha, vamos lá para casa assistir um filme. Só, irmãos, que ele foi embora e entrou outro pastor. E o pastor que entrou não era como ele. Me deixou um pouco disperso. E aí eu já estava no processo de libertação, ainda indo para a igreja, fiquei um pouco solto, e os meus amigos não deixaram de ir lá em casa. E eu lá, e eu voltei novamente para as drogas. E quando eu voltei, eu fiquei um pouco desesperado e disse, esse negócio de libertação não existe. Estou eu aqui de novo sendo humilhado. Mas irmão, quando Deus tem um projeto na vida